sabe um pouco sobre a piometra, vem comigo conferir esse papo aqui super interessante que eu tive com a professora Yara. Yara Nóbrega é médica veterinária e mestre em ciência animal pela UFPB. É professora do UNIP, orientadora do grupo de estudos de reprodução animal do UNIP e atua como médica veterinária autônoma na empresa IN Reprodução Equina. Estamos aqui com a professora Yara e vamos falar um pouquinho sobre a piometra. O que é a piometra e quais são os seus sintomas mais comuns? Obrigada pelo convite, tá, pessoal? É uma honra estar participando com vocês. E para que a gente possa entender o que é a piometra, primeiro a gente tem que ir na base de tudo, que é a fisiologia da cadela, né? Não só da cadela, como da gata, mas a gente tem uma particularidade específica que eu vou focar mais na cadela. Quando a gente pensa no ciclo estral da cadela, a gente vai pensar que aqui a gente tem o anestro, que é o período em que essa cadela ela fica em repouso sexual, ou seja, os hormônios estão lá bem baixinhos. Depois disso, né, passa ali mais ou menos 4 meses nessa fase e aí ela entra no proestro. No proestro é a fase onde ela vai ter aí o sangramento. O tutor chega pra gente e fala, olha, o animal tá sangrando, o meu animal tá no cio. É justamente essa fase característica de sangramento, onde a gente observa a edema de vulva também. E aí, nesse período aqui, a gente tem uma média ali de duração de 7 dias, mas é muito variável de acordo com o animal. Depois disso, a gente vai ter o estro, que é a fase que, de fato, esse animal vai poder ser coberto, onde ele vai aceitar, de fato, a cobertura de um macho. Então, a gente tem a fase que ocorre o sangramento para poder ser precedida pela fase onde, de fato, a gente tem a cobertura e a aceitação do macho pela fêmea. E aí, passou o estro, o período dessa cobertura, a gente vem para o diestro. Se essa fêmea foi coberta e esse espermatozoide estava viável, foi capaz de fertilizar essa fêmea, a gente vai ter uma fêmea entrando no diestro prenhe. Só que qual é o problema? As fêmeas que elas não foram fecundadas ou não houve uma fertilização, elas também entram no período do diestro. E esse período do diestro, ele dura ali um período de 60 dias. Então, durante esses 60 dias, a gente vai ter um aumento de um hormôniozinho chamado progesterona, que é o hormônio que mantém a gestação. Então, naturalmente, se a cadela estivesse gestante, esse hormônio iria manter a gestação, mas quando ela não está gestante, esse hormônio também fica ali durante esses 60 dias. Então, aqui tem um gráficozinho onde mostra a cadela gestante em vermelho e a cadela não gestante em azul, que a gente vai ter aí o aumento da progesterona em ambas, tá? Então, independente se ela está prenhe ou não, a gente tem essa progesterona aumentada. E aí é onde está a vilã da piometra. A progesterona, à medida que a cadela vai envelhecendo, vai passando por vários booms, né? Ela toda vez cicla, a cada 6 meses ela entra no cio novamente, ela passa por todo esse processo, ela entra no diestro, a gente tem a progesterona atuando. E aí o que é que acontece? Se a gente for pensar na fisiologia novamente, no estro a gente tem a abertura da cérvix. E aí, se essa cérvix está aberta, a gente tem a entrada de bactérias, essa cérvix se fecha no diestro. E aí, a gente tem a atuação da progesterona, que faz um ambiente perfeito para que a gente possa ter uma proliferação dessas bactérias. Então, se a gente tem uma proliferação dessas bactérias, a gente vai ter uma piometra de fato. Ah, Yara, quais são os animais que estão mais predispostos? Como eu falei para vocês, toda vez que a cadela entra no cio, tem um boom de alteração hormonal e assim vai acontecendo ao longo da vida dela. Então, a cadela, quando a gente fala em piometra, é a doença do animal idoso, tá? Tem uma amiga minha que sempre fala uma frase que eu levo para a vida e eu sempre repito para os meus alunos. A piometra, ela vai sempre acontecer. Ou o animal morreu antes, né, disso acontecer, dela ter uma piometra, ou ela foi castrada antes. Porque, de verdade, quando o animal vai ficando mais idoso, ele vai passando por essa bomba aí de hormônios sempre, essa progesterona, fazendo com que o ambiente seja perfeito para desenvolver uma piometra. Então, é uma doença que, de fato, é do animal mais idoso. E como a piometra é diagnosticada pelos veterinários? Então, a gente tem alguns métodos diagnósticos, geralmente a gente analisa a sintomatologia clínica. Então, o que é importante a gente saber? Qual é a fase do ciclo estral? Se ele me fala que a cadela, ela acabou de passar por um cio, eu penso que ela está na fase do diestro. E se a gente tem o aumento da progesterona, é essa fase que realmente vai acontecer. Às vezes a gente vai observar sangramento, e é por isso que o tutor vai trazer pra gente secreção, né? Ele vai trazer pra gente por isso, quando a gente tem uma piometra aberta, né, que tem liberação de secreção. Então, se ele traz pra mim e fala, minha cadela tá com uma secreção vaginal, eu não sei o que é, eu posso pensar em piometra quando ela teve um cio recente, tá? Se essa cadela não teve cio, faz, sei lá, 6 meses que essa cadela entrou no cio, aí eu posso pensar mais que de fato é um cio novamente, então eu consigo diferenciar.
Mas se ele chega pra mim com essa sintomatologia, entrou no cio há pouco tempo, eu vou pensar mais em piométrio. O que é que eu posso fazer? Ultrassonografia vai ser o exame de escolha, tá? Então a gente geralmente vê algumas janelas ali naquele útero que a gente consegue observar essa piométria mais evidente. Então, ultrassom, o hemograma também a gente consegue observar. Bioquímicos também, a gente tem algumas alterações que podem evidenciar uma piométria, então esses exames eles são bem interessantes, mas o ultrassom aí é o padrão ouro para a gente diagnosticar uma piométria de fato. Certo. Quais são os riscos associados à piométria se não for tratada adequadamente? Então, a piométria a gente tem uma complicação grave, né? Se a gente tem bactérias ali, principalmente para aquela piométria que é fechada, né? A gente tem a aberta e a fechada. A fechada, o tutor não vê sinais clínicos, então a barriga do animal ela começa a ficar abaulada, porque esse útero ele fica aumentado. Se a gente for olhar uma foto, parece uma cadela gestante pelo útero extremamente exacerbado, tá? Então, muitas vezes vai passar despercebido para ele e aí ele vai ver bem depois, quando a sintomatologia da cadela já tá grave, porque a gente pode ter uma sepse, né? A gente pode ter essas bactérias aí migrando para a corrente sanguínea e esse animal pode virar óbito. Então, o ideal é que seja tratado o mais precocemente possível. Por isso que a gente sempre fala que a piométria é um tratamento de urgência. E quais são as opções de tratamento? Então, hoje a gente tem a de eleição, que é a cirúrgica. A gente faz uma ovariectomia, né? Uma ovariohisterectomia, onde a gente vai de fato castrar essa fêmea. E a gente também tem outra opção, que é medicamentosa, que a gente tem o aglepristone, que é um medicamento da Virbac, que é a base, que o nome comercial é aglepristone, mas o princípio ativo é a Alizin. Então, esse aglepristone a gente vai utilizar em todos os casos? Não, apenas em alguns. Por quê? Porque a gente vai utilizar apenas aqueles que o proprietário, o tutor vai falar pra mim, não, eu não quero castrar minha cachorra porque eu preciso tirar uma cria dela. Então é algo bem específico. Aquele tutor faz muita questão de tirar uma ninhada daquela fêmea ainda, e aí a gente vai falar, não, beleza, a gente pode tratar. Mas nesses casos que a gente trata, é quando a piométria ela tá muito no início, quando a gente conseguiu diagnosticar de fato ela ainda no início, tá? Então a aglepristone ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a cérvix, tá? E aí ele consegue eliminar aquelas secreções ali. Mas qual é a nossa indicação até quando a gente trata? Castrar. Ele quer tirar uma cria, beleza, tirou a cria, a gente castra novamente, porque pode ter recidiva. Essa piométria ela pode voltar. Você falou da castração aí. Qual seria o método ou modo de prevenir a piométria? Castração, com certeza. O pessoal fala que castrar é um ato de amor e realmente ele é. Ele consegue prevenir várias doenças que são importantes para o trato reprodutivo e a piométria é uma delas. Lembrando, o ideal é que a gente não castre até o primeiro ano de vida, porque muitas vezes a gente não tem a quantidade de hormônios adequada, a concentração de hormônios adequada, o desenvolvimento daquele animal adequadamente. Então a gente castra sim, mas pelo menos quando a cadela completa um ano de vida. Então lembrem-se sempre, se essa cadela ela vai ficando mais velha, ela vai tendo mais tendência a ter uma piométria, o interessante é a gente castrar. Teve um caso recente que eu falei para uma aluna minha, olha, tua cadela é castrada? Ela disse, não, a cachorra tinha 9 anos. Eu disse, é interessante castrar, porque geralmente é um problema que a gente vai encontrar no animal idoso. Parece que foi boca de praga, né? Quando foi na outra semana me falaram, Yara, a cachorra tá com piométria. Aí ela até falou, submeteu o animal à anestesia. Mas é melhor você submeter o animal à anestesia todo preparado, feito todo o exame pré-operatório, do que fazer uma cirurgia de urgência que tem mais riscos e a gente sabe das complicações que a piométria ela pode causar. Exatamente. Qual é a taxa de sucesso para o tratamento da piométria? Geralmente, se a gente não tem um acometimento tão grave, se conseguiu tratar mais inicial, fez a castração, a cadela ela consegue se recuperar bem, tá? Quando a gente pensa na cirurgia em si, a gente pensa que essa piométria ela tá cheia de conteúdo ali dentro, né? Aquele útero tá cheio de conteúdo ali dentro. Então, muitas vezes esse útero ele tá mais friável e aí você tem que ter muito cuidado em não contaminar a cavidade, né? Para não ter nenhuma intercorrência e também dele acabar não rompendo. Então você isola bem e aí você retira e o animal, se ele não tiver muito acometido de forma sistêmica, ele vai conseguir se recuperar tranquilamente e viver aí uns bons anos. E por último, quais são os sinais de alerta que os donos de animais de estimação devem procurar em relação à piométria? A questão de secreção ou até de aumento de volume abdominal, principalmente os 30, 35 dias pós-cio, que a gente sabe que aquela cadela ou aquela gata ela tá na fase ali onde a progesterona tá atuando, tá? E aí,
Informação importante, pelo amor de Deus, conscientizem os proprietários a não administrar anti-cio, né, anticoncepcional. Por quê? Porque aquilo ali é a base de progesterona. E se a gente tem uma progesterona normal ali no organismo atuando e pode causar isso, imagina um progestágeno, que é um anticoncepcional, que a atuação dele é 20 vezes mais potente do que a progesterona produzida pelo organismo. Então é batata esse animal ter piometra e outras complicações relativas a isso. Então é isso, Yara. Muito obrigada por ter Por aceitado nada. fazer. E é isso, gente. Tchau!